Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversa Com. Desta vez vamos estar aqui à conversa com o nosso Presidente da Direção, Joaquim Cabral, que desde já agradeço a presença. Joaquim Cabral, que no próximo dia 5 de maio fará 20 anos como Presidente da Direção da Casa do Conselho de Gouveia. Para além dos 20 anos de presidência, está também como associado desta Casa Regional há 55 anos, o que prefaz 30 anos sensivelmente ao serviço desta Casa, entre vários cargos que já ocupou, desde vogal da direção, vice-presidente da direção no início da década de 90, vice-presidente do Conselho Fiscal, e em 2001 abraçou o barco, o leme desta Casa do Conselho. Meu Presidente, bem-vindo uma vez mais. Natural de Nespereira, terra natal, saiu de Nespereira em finais de 1965, rumo à capital do país, em busca de melhores ventos, de melhores marés, de melhores vidas. Para si já não é uma novidade sair da terra natal, porque fez ultramar em Timor, mas de qualquer das formas, meu Presidente, como é que foi este ano de 65, o casamento entre Joaquim Cabral e a Casa do Conselho de Gouveia? Pois, boa noite a todos, espero que esteja tudo bem de saúde. Muito obrigado pelas suas palavras também. E a minha ligação à Casa do Conselho de Gouveia, pois, foi em 1965. Foi o primeiro. Eu saí da minha terra, que eu estava. Quando eu vim de Timor, fui para a Adega Cooperativa de São Paio. E como a Adega Cooperativa de São Paio tinha um ordenado muito miserável, né? Naquela altura era bom, 1000 euros, 1000 escudos. Mas eu pedi aumento ao fim do ano e pouco, e os senhores, a gerência disse-me que não. E então, o que é que eu pensei? Como eu não gostava de emigrar para o estrangeiro, não é isso? Vim emigrar para Lisboa. Tinha pessoas amigas que me conseguiram arranjar cá trabalho e eu emigrei para Lisboa. Por isso, cheguei a Lisboa no dia 5, se não me engano, 5 de novembro de 1965. Ora, como eu já tinha vindo cá tratar de assuntos e arranjei aposentos numa rua perto da Casa do Conselho de Gouveia, que eu vim depois a conhecer e frequentei, e era ali a nossa terra, não é? Era ali que a gente se encontrava e a gente dialogava, revivia as nossas terras e com isto tudo cheguei ao fim do ano. Foi o primeiro Natal que passei fora da família e foi passado na Casa do Conselho de Gouveia, portanto Natal de 1965, em que hoje já faleceram bastantes dessa altura. E então, a 2 de janeiro de 1966, o dia dos meus anos, fazia 26 aninhos, quem me dera nessa altura, e então foi a prenda dos meus anos, foi fazer-me sócio da Casa do Conselho de Gouveia. Daí em diante, era sócio como todos os outros, e tempos depois, em 1967, fui chamado, ou convidaram-me se queria fazer parte dos órgãos sociais da Casa. Nessa altura era o comendador António Freire de Almeida, que era o presidente da instituição, não é? E eu aceitei de bom grado e dei o melhor que pude e que sabia fazer também, porque já nessa altura também não era fácil a gente arranjar elementos para as direções, como agora nós também sentimos isso. Mas na altura, mesmo assim, comparando com hoje,
era mais fácil. Tínhamos pessoas ligadas ao concelho, das freguesias, claro, e como também tínhamos uma colónia de sócios oriundos de Gouveia que trabalhavam nas obras do António Ferreira de Almeida e viviam ali na zona dos Anjos, por isso era fácil a gente convidar a malta nova, aquela malta nova, não é? Que aparecia e a gente conseguia arranjar, renovar sempre as direções. O António Ferreira de Almeida era o eterno presidente. A malta da direção ia mudando, de ano para ano, não é? Até que eu estive com ele nos 2 mandatos, ou 3, em que, em 1968, 67 e 68, eu fui a Gouveia buscar, levar e trazer crianças que vinham para a colónia balnear do século, que era uma das grandes alegrias do nosso comendador António Ferreira de Almeida, que ele pagava 3 crianças, era um bilhete, e para virem para a colónia balnear infantil do século. Quem é que organizava essas crianças lá em cima? Era um senhor também, que já faleceu, ligado também à Câmara, e o António Nobre. E então eu cheguei lá a ir buscar algumas, trazia-as e depois ia lá levar. Nessa altura, quando eu tinha vagar também, claro, e tínhamos também uma avózinha das crianças, que era a dona Emília Ferreira de Almeida, que muitos préstimos deu à Casa do Conselho de Gouveia, e era ela a avózinha das crianças. Quando chegavam a Santa Apolónia, lá estava ela à espera das crianças e do acompanhante, e metia-as no elétrico e vinham até à Rua da Palma. Dali era a recepção na Casa do Conselho de Gouveia, onde já estava um lanchezinho para elas tomarem e depois regressarem novamente a caminho do Estoril. Isto dava um certo prazer, e a gente dava os nossos préstimos, tanto eu como o Rodrigues e isso, nestas funções, porque quem tivesse mais disponibilidade, é como hoje, a gente quem tiver disponibilidade ajudava, e nessas alturas é sempre preciso. Pois, com a continuação, a gente organizava, eu tinha o pelouro da cultura, os bailes e isso, e então organizávamos os bailes, que nessa altura havia bastante gente, não é? Não havia televisão, nem isso, e as pessoas também não iam à terra assim facilmente, e era isso que a gente se mantinha na ajuda, pelo menos aos fins de semana também, e a minha ligação começou por aí, continuei, saí da direção, né? Depois foram eleitos novos corpos sociais, em que eu também depois saí. Estamos a falar num período de apogeu, é um período em que a casa vive momentos muito importantes. Você falou muito bem, a colónia balnear, que foi talvez dos projetos mais duradouros, dos projetos que de facto deu mais prazer. Eu não sei, não estava cá, mas com certeza que foi. Na altura não havia segurança social, não havia, digamos, nada. Estado social propriamente dito, mas a Casa do Conselho de Gouveia, digamos que permitia aos mais desfavorecidos de Gouveia ver a praia pela primeira vez em Lisboa. A casa vivia um momento de apogeu, estamos a falar finais de 60, portanto tinha passado aquele impulso inicial dos anos 50, do Ferreira de Almeida, o Dr. Alçada. Como é que era, neste período em que você iniciou as primeiras funções, como é que era o convívio com o doutor, com o comendador, com o próprio o professor Abílio Mendes do Amaral, que também
foi dirigente e esteve também muitos anos ligado à casa e amigo pessoal do Comendador Freire de Almeida. Como é que era o ambiente na casa? Como é que as coisas se passavam? Sim, o António Freire de Almeida só aparecia na casa quando havia reuniões, que era às vezes era de 15 em 15 dias ou de 8 em 8 dias, e ele depositava confiança na sua equipe. Por isso, ele quando aparecia perguntava se estava tudo bem, porque tinha a delegação dos seus pelouros, não é? E só às vezes corria mais mal era quando a gente não tinha dinheiro, que os bailes não davam para que não havia receitas, não é? Não havia receitas, era dos bailes, isso para a gente pagar a renda. E então, quando a gente não tinha dinheiro e para pagar a renda, ele era o benemérito. O senhor Freire de Almeida, então vai lá ao professor Abílio que te deu o resto que falta. E então eu lá ia a Alexandre Braga, e isso também eram tempos difíceis, mas quanto a ele e os diretores e isso, era saudável a comunicação com todos e com os sócios. Havia muita juventude naquela altura que frequentava a casa. Todos os fins de semana a casa estava aberta. Fazíamos sábados e domingos a soirées e a matinés. Era aí que eu queria chegar, que era a casa vivia, e conforme você estava a dizer, não havia televisão, começava a surgir a televisão, a rádio, havia a rádio. Sim. Comparando com os dias de hoje e falando um bocadinho, havia mais bairrismo na altura que hoje. Sim. Temos falado muito os dois nesta questão do bairrismo de hoje, o bairrismo da altura. Havia mais bairrismo na década. Havia mais bairrismo, havia mais gente, isso sem dúvida nenhuma. Além da gente ter, precisamente, todos os fins de semana, a casa era aberta, estava aberta todos os dias, não é? Que as pessoas viviam ali perto. E não é como agora, que a gente está a 10 quilómetros e mais, e bem podemos fazer isso. Naquela altura, toda a rapaziada, ao fim do trabalho, os diretores e isso, iam abrir a casa. E então, como tínhamos os bailes todos os fins de semana, havia muitos casais e com os seus filhos, e isso, lembro-me do casal Santinho de Vila Cortês, que vinham ali com as suas filhas, e essa receita era onde a gente ia buscar a receita, mas também a receita também não era grande coisa. Também era 15 sessões, pá, que hoje nem chega a 2 cêntimos. E isso, fazíamos umas rifas, que a gente não podia cobrar entradas, não é? Mas vivíamos dessas, uns leilõezinhos que íamos fazendo durante os bailes, e por aí fora. Hoje não temos, hoje as coisas são muito diferentes, não é? E temos mais ajudas, que naquela altura não havia ajudas da Câmara nem nada. Não havia nada de... Eu pegava um bocadinho agora nesta questão do bairrismo e aquilo que hoje estamos a assistir ao regionalismo, que se fala muito e temos falado muito. Eu estive à conversa com o Pedro Franco. O regionalismo de hoje é muito diferente do que era na altura. Hoje... Sim, porque na altura o regionalismo, as coletividades, as casas de concelhias foram criadas para quê? Naquela altura era para se juntar a comunidade do seu concelho e conviverem, porque não havia outros meios. Em 1960, ora, a casa foi criada em 51. Eu fui para lá 10 anos depois, não é? Praticamente. E as pessoas juntavam-se ali para conviverem, para verem pessoas... porque a malta de Nunes Pereira, por exemplo, havia ali muitas rapaziada de Nunes Pereira que a gente conhecia, e então o que é que convivíamos, lembrávamos coisas da terra, e tudo isso era apagar aquelas saudades, não era? E então, em relação a hoje, não é isso. A malta perdida e achada era na casa do Conselho de Gouveia, porque
não havia o que há hoje, não é? Não havia internet, não havia televisão, não havia, televisão já havia, não é? Mas não é como hoje, que vão para discotecas, vão assim, e naquela altura não, a malta aderia, isso é que era o bairrismo, e gostavam das coisas da terra de cada um, não é? Agora não podemos comparar estes tempos com os de agora, não é? Nós infelizmente, e o Pedro sabe muito bem, que já temos debatido bem este tema, que os nossos sócios, como se vê, não é aquela aderência um por outro à casa, não é? Que não são bairristas. Naquela altura tinham gosto, pá, e perguntavam por coisas da sua terra. Às vezes também a Casa do Conselho de Gouveia ainda hoje é para isso, não é? Para dar informações e prestar apoio a qualquer coisa que os sócios precisem, não é? Ainda hoje é isso, e na altura também até tínhamos o Freire de Almeida, quando era pelo Natal, tinha sempre aquele bolo a oferecer aos mais carenciados, além de crianças, também pessoas, sócios necessitados. E ele tinha sempre... Presidente, eu pegava um bocadinho nesse capítulo que é, passados quase 70 anos da casa, ainda há muita gente que se questiona, principalmente em Gouveia, para que é que serve a Casa do Conselho de Gouveia. Temos falado um bocadinho sobre isto, que é, para que é que serve? E às vezes as pessoas, o que é que aqueles lá fazem em Lisboa? Porque é que lá está uma casa? E de facto, são 23 ou 25 casas de conselho em Lisboa, uma delas é a Casa do Conselho de Gouveia, no meio de 38 municípios no país. Gouveia não deixa de ser um privilegiado em ter uma casa regional em Lisboa, não é assim? E orgulha-se por isso. E só tenho que gratificar e considerar sempre os amigos, a minha equipe da direção, que faz questão para que a gente leve essas ideias para a frente. Agora, a Casa do Conselho de Gouveia, como digo, muito diferente além dos sócios, em relação àquela altura, porque todos vivem longe, não é? Ninguém vive ali perto da casa, portanto a casa também não está aberta todos os dias, e mas os sócios que gostam da casa podem ser sócios da casa, não é como alguns que dizem que agora não vivo em Lisboa, para que é que eu quero a Casa do Conselho de Gouveia? Quem é amigo da Casa do Conselho de Gouveia pode estar em Gouveia ou na América, como temos lá sócio, ou em qualquer lado. Agora, fazer questão de que temos uma casa regional em Lisboa não é para todos os concelhos. E a Casa do Conselho de Gouveia tem dado provas e tem feito coisas até no Conselho de Gouveia, e estou-me a lembrar de quando fizemos o peditório para os incêndios, quando foi aquela festa que fizemos ao comendador António Freire de Almeida, que tudo isso deu... Fizemos um concerto solidário no Teatro Cine. Sim, agora, é esse que eu digo. Fizemos também um donativo aos bombeiros de Gouveia, agora quando foi esta questão do Covid também. A casa tem feito o seu esforço também. Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades também, sensibilizar. Mas eu queria acrescentar também ao meu presidente que, de facto, os tempos são outros, não é? Os tempos de 60 para agora são diferentes, já não há os bailes, já não há os bailaricos. O tempo mudou, a forma de pensar mudou, mas a essência da casa não mudou. A essência da casa é sempre, e como você costuma me dizer, por amor à nossa terra que nós trabalhamos, que é provocar um desenvolvimento ao nosso concelho pela via da promoção dos nossos produtos endógenos e das nossas capacidades intelectuais nas variadíssimas áreas que nós temos, e portanto é essa a nossa função, porque realmente é um privilégio ter uma casa regional entre as 25, estamos a falar num global de 308 municípios no país, há 25 casas regionais em Lisboa, e uma delas é
é de Gouveia e, portanto, aí é fundamental. Meu Presidente, agora, como é que o Joaquim Cabral aparece como Presidente da Direção em 2001? Você tinha sido Vice-Presidente em 1990, acontecem umas coisitas pelo meio, você, entretanto, é Vice-Presidente do Conselho Fiscal com o Dr. António Mota, e depois, em 2001, abraça o comando da Casa. Como é que isso se proporcionou? Como é que foi? E que dificuldades é com que você se deparou no início da sua tarefa como Presidente da Casa? Sabe que a Casa estava a degradar-se dia para dia. E eu sabia que eu sempre acompanhei, porque nos anos 91, 92, fui vice-presidente do senhor presidente, então, Álvaro Silva, e depois, no final desse mandato, eu pedi para sair de vice-presidente porque havia coisas que não se enquadravam na minha maneira de estar e a minha maneira de ser. E a minha maneira de estar na vida não é andar a usufruir de dinheiros ou de outras coisas da coletividade que nós representamos. Por isso, ainda hoje, não se faz isso, porque, como sabe o Pedro, não temos telemóveis, não temos dinheiro para gasolinas, nem isso. Temos o nosso bem a favor, fazemos o nosso bem a favor da Casa. E nessa altura, como as coisas não... Eu não entrei na nova lista e continuei como sócio, mas sempre acompanhando a Casa, que era o meu dever como sócio e estar dentro dos assuntos. Pois as coisas, na parte desse senhor, que depois arranjou um vice-presidente, que era um senhor de Passos, e então as coisas também não correram bem, até porque a ideia dele era comprar uma carrinha, e foi aí que foi a grande gota d'água. A ideia dele, sempre com a ideia na carrinha. Eu nunca, durante o tempo que fui vice-presidente dele, nunca lhe assinei uma letra, nem era da opinião para isso, porque só vinha dar despesas à Casa, não é? Mas havia muita conversa a esse respeito, mas não vale a pena, e resumimos a coisa, porque depois esse senhor deu uma palmada em 2.500, em 2.000 contos. Passou de 2.000 contos. E então, o senhor Dr. Álvaro Amaro, que era o Presidente da Assembleia Geral, destituiu de Presidente da Casa. Há lá cartas escritas, precisamente a dizerem isso. E então, ele saiu, portanto, foi criada uma comissão para fazer uma auditoria às contas, e onde entrou o senhor Dr. César Coito Carreira, oriundo de Navainhos também. E então, sim senhor, apuraram-se as coisas, os documentos também não eram muito credíveis, mas apuraram-se, fez essa dita auditoria, e quando foi no final, o senhor César Coito Carreira ombreou nova direção nos anos de 97, 98 e 99, parece-me. E então, mas as coisas também não lhe correram de feição. Continuou a Casa a passar por maus momentos, não tinha crédito nos bancos, não tinha dívidas, e monetariamente e patrimonialmente a Casa não estava bem. E então chegou-se ao ano de 2000 em que tinha que se resolver um assunto sobre a Casa, porque se eu fosse como alguns se pusessem de parte e não acompanhassem a vida da Casa, e a Casa fechava, mas eu e mais alguns fizemos questão de que
no ano de 2000, no final de 2000, sim, falar-se com o Presidente da Câmara de Gouveia, o Santinho Pacheco, e que para resolvermos a situação, porque já nessa altura a Câmara pagava as despesas fixas da casa, não é? Há uma palavra sempre a dizer, não íamos fechar a casa sem precisamente dar conhecimento. Nem nós podemos fechar a casa, ainda hoje, sem conhecimento da Câmara. O Presidente da Câmara vem cá, se quiser fechar a casa, vem cá, faz uma assembleia de sócios e tomamos soluções. Nessa altura, o Presidente Santinho Pacheco veio cá, fez uma Assembleia Geral com os sócios que apareceram e como isto não tinha ponto que lhe pegasse, tínhamos que fazer uma nova direção, não é? E então o Santinho Pacheco pôs as cartas na mesa e perguntou quem é que esclareceu todos os assuntos que vinham daí para trás e então perguntou quem era o voluntário que se oferecia. Ninguém se ofereceu para fazer uma direção para que a casa não fechasse. A casa ia fazer 50 anos, isso já em 2001, fevereiro de 2001. E então, como da Assembleia ninguém se pronunciou, o Presidente Santinho Pacheco sabia que, porque já quando eu era vice-presidente do Álvaro, já muitas vezes eu contrariava, não só o caso da Carlinha, como outros casos, eu contrariava o Álvaro e contrariei também o Sr. Presidente, que ele dizia a tudo que sim. Por isso mesmo, estávamos todos dentro dos assuntos, onde estava também o Dr. António Mota e o falecido Casimiro Albuquerque e mais sócios. E então, ninguém se pronunciava, ele sabia que eu que era um amante da casa e estava dentro de muitos assuntos, porque ele já acompanhava no tempo do Álvaro, não foi de meias medidas e arranjou, tinha que ser dali sair um líder, e o líder que ia sair dali era Joaquim Cabral. E eu disse-lhe que ia pensar no caso, mas que é que eu havia de pensar mais? Foi fácil na altura arranjar uma lista logo à cabeça para competir aos órgãos sociais. A casa, pela história que você me está a contar, não seria fácil. A casa com certeza não tinha atividades de grande monta, havia se calhar sócios dispersos, nem havia dinheiro e, portanto... Herdámos umas dívidas, tínhamos o banco congelado, não podíamos... Tínhamos as contas, tínhamos a Segurança Social, que era, também foi tínhamos a Segurança Social, tínhamos o Fisco, tínhamos isto tudo para pagar, que era na altura 250 contos, pá. E então, a lista, como o Pedro dizia muito bem, eu convidei pessoas da minha terra e não só, eram pessoas do Arcozelo, e de Gouveia também, e esse falecido Carlos Neves, que faleceu agora outro dia também, pessoas do nosso concelho, e consegui fazer uma lista e apresentei-a e disse ao Sr. Presidente da Câmara que já tinha a lista pronta. Todas as pessoas ninguém foi obrigado, foi tudo, disseram que sim, e para irmos trabalhar. E então, a tomada de posse foi a 5 de maio de 2001. Daí para a frente, pegámos, o meu tesoureiro era o Carlos Alberto de Nespreira, o meu vice-presidente era o António Duarte do Arcozelo, os vogais, o secretário também é um rapaz do Arcozelo, que estava aí a estudar. Havia aí malta nova e que aceitaram de bom grado. Entretanto, o senhor
o senhor presidente da mesa da Assembleia Geral, o doutor António Mota, claro, mais o doutor António Soares e o Casimiro Albuquerque do Conselho Fiscal. Pá, foi uma lista de tudo de conterrâneos, vamos lá. E que as coisas começaram a andar, fomos ao trabalho, fui verificar e vasculhar as coisas que estavam mal, que não eram claras, vinham nos programas, no relatório de contas, mas não havia documentos, e quando foi na altura, a gente queria pagar pelo menos ao fisco e à Segurança Social, e isso, o Presidente da Câmara abonou o dinheiro para a gente desbloquear esta situação e termos os bancos, um pequeno depósito no banco, porque até aí estava congelado, não é? Então, isso foi quase como renascer a casa, não é? A casa estava... Embora a casa fosse fazer 50 anos, isso quase que foi o renascer das cinzas, porque, de facto, a casa estava numa situação complicada financeiramente. A casa fechava, Pedro, a casa fechava. E, de facto, você teve um caminho difícil de início, imagino. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é, nestes 20 anos, ainda não é, mas está perto, ao longo destes 20 anos, o que é que se orgulha mais, enquanto trabalho feito, do que é que se orgulha mais? Olha, o primeiro orgulho que eu tenho é de ser o presidente dos 50 anos da casa, com muita dificuldade, mas consegui que a casa fazia anos, eu tomei posse em maio, ou tomamos, e a casa fazia os 50 anos em dezembro. Portanto, até lá foi uma batalha. Eu sem meios, sem dinheiro, e qual era o programa que eu ia fazer para o aniversário da casa. Mas claro, como o Pedro já me conhece, eu não quebro logo à primeira. E então falei com o Presidente da Câmara, como é que havia de ser, ele deu ajuda nas festividades da casa, no dia 1 de dezembro de 2001, conseguimos trazer a banda de Paços da Serra, que tocou o hino da casa cá fora, no Largo, fizemos a São Solene, tudo muito bem, e depois fomos para Odivelas, onde foi que eu já tinha também pedi ajuda. Está a ver, nessa altura, eu sou um pedinte, como diz, gosto de pedir, mas tenho sido bem obsequiado. E então, falei com a junta de Odivelas, falei com o restaurante também lá em Odivelas, e ficou tudo assente para que esse dia 1, ao fim da São Solene na sede, a gente deslocou-se no autocarro e outros de carro, e fomos com a banda e fomos para Odivelas. Ora, era esse, eu não sei se tremia por todo lado, mas com certeza não, se não tinha caído. Mas queria chegar a esse dia, que eram as bodas de ouro da Casa do Conselho de Gouveia, não é? Não foram assim muito bem pomposas, mas digo-lhe uma coisa, tivemos no Largo de Dom Dinis, junto ao mosteiro, a atuação da banda de Paços, onde juntou ali o povo, algum povo de Odivelas, que soube que estávamos por ali, e onde esteve o senhor Manuel Vaz, que era o futuro presidente da Câmara de Odivelas, e então tudo isso correu muito bem. Fomos ao almoço no restaurante do Castelo, juntámos lá 100 e não sei quantas pessoas, onde foram distribuídas medalhas e diplomas e isso, tudo organizado para este dia. Fizemos um concerto na Sociedade Musical Odivelense para fecharem as comemorações. Por isso,
tudo isto, dentro daquele pouco tempo que eu tive, de maio até dezembro, eu consegui, quando eu digo eu, falo em nome da direção também, não é? Ajudaram, mas eu, com os meus fracos conhecimentos que tinha em Odivelas, e tenho, como o Pedro sabe, ainda este ano passou, fizemos lá uma festa da guerra com o senhor Presidente da Câmara de Odivelas. Como vê, eu estou ligado a essa gente, e então aí esse aniversário dos 50 anos, para mim, foi uma glória, não me deixar fechar a casa. Porque eu digo-lhe, Pedro, se não pegasse na casa, a casa hoje não existia. Porque não havia ninguém, nem um sócio, nem... Epá, antigamente havia doutores, engenheiros e viscondes e essa coisa toda. Hoje são pessoas pequenitas, como o Pedro, como o Cabral, e isso. Naquela altura, eles tinham gosto e faziam questão que a Casa Regional tivesse vida. E é esse respeito que eu guardo a essas pessoas. E hoje, em memória deles, gosto que a casa continue e tenha vida. Eu tenho muito a agradecer ao Pedro e a quem nos acompanha, todo o bocadinho que têm em ajudar a casa. E isso é que interessa. Em prol de quê? Em prol do nosso sacrifício. Mas eu não choro, nem o Pedro. Sabe que ainda estivemos lá agora um destes dias, até às 9 e tal da noite, e para resolver problemas que têm que ser, não é? Têm que ser resolvidos. Presidente, agora faço-lhe outra pergunta. Para si foi de facto, e calculo que não foi fácil, é de facto um orgulho a casa na altura ter feito os 50 anos, este ano fazemos os 70. Dos 20 anos para cá, houve algum momento menos... Fui-se embora. Não, você não se foi embora. Já vi. Já bem. Nos últimos 20 anos houve algum momento que se arrependa de alguma coisa que ficou por fazer, alguma coisa que tenha sido menos boa ao longo destes 20 anos como Presidente? Há algum momento que não, Pedro, mas alguma coisa que tenha-se passado menos bem? Eu, como o Pedro sabe, que já estava também na direção, também foi o sairmos daquele prédio emblemático da Almirante Reis. Por isso, para mim, também foi um choque, além de já ter levado um aumento da renda e eu andar a batalhar, que não podia, mas podia. Mas aí, claro, as pessoas compraram a casa e nós tínhamos que sair de lá, não é? Aí foi também uma das coisas que eu me preocupei e tinha que me preocupar, que não podia adormecer nisso, arranjar outras instalações, não é? Como o Pedro sabe, foi difícil, eu percorri Lisboa e o Pedro também me acompanhou algumas vezes e foi difícil arranjar a casa que hoje temos. Eu vi tantas casas e tantos preços e isso, mas a gerência a pessoa que comprou o edifício da Almirante Reis também foi uma pessoa que nos ajudou bastante e facilitou-nos com transporte, facilitou-nos com muita coisa. O que temos, já lhe agradeci, mas nunca lhe agradeço o favor que fez à Casa do Conselho de Gouveia. E então, aguentou a gente até devíamos sair no dia 31 de dezembro de 2003, ou 2014, mas a gente esteve lá até fevereiro e mais. E então essa foi uma das minhas grandes preocupações, que estava a ver que não, porque eram casas novas, não podia arranjar, casas velhas, lojas, tinha que fazer reconstrução e a gente não tinha dinheiro, embora a gente recebesse uma quantia de um acordo que chegámos com esses senhores na mudança da casa, mas mesmo assim
tínhamos que arranjar um espaço. Eu vi muitos espaços, e como o Pedro sabe, mas eram nem pouco mais ou menos. E nós também não queríamos uma coisa que nem longe da imediação do centro da cidade, nem isso. E como, de facto, conseguimos arranjar, e o senhor Presidente da Câmara queria uma loja na Baixa. E fomos lá ver uma, porque era aquele sonho que a gente trazia, porque esse sonho ainda anda no ar, hein? O termos um posto de vendas dos nossos produtos e o turismo, isto na Casa do Conselho de Gouveia. Está lá o local, só não está ainda afurado a Borel, mas está lá está lá o local onde a gente pode, mas estou a ver que se não foi, será difícil. Por isso mesmo, este foi momentos marcantes e que mexeram muito comigo. Mas claro, a gente tem que ser forte e essa é uma das memórias que eu tenho. Mas felizmente tudo foi ultrapassado, inauguramos a nova sede em 2015 e felizmente tem estado tudo a correr bem. Agora, coisas que podíamos fazer até aí, fizemos o que pudemos. E agora, daqui em diante, e então, com esta altura, com esta pandemia que estamos a atravessar este ano, nem é bom pensar nisso. Em atalho de foice, era isso mesmo que eu agora ia buscar. É de facto este momento difícil que o país está a passar, o mundo está a passar, e que as coletividades também estão a passar, que é de facto não podermos ter uma atividade normal. Sim. Como tivemos em 18 e 19, andámos no futsal, e nós este ano parámos também no princípio da época, porque... E fundamentalmente aqui o que está a mexer também connosco é esta questão. São 70 anos de vida da casa, e em condições normais acredito que teríamos uma programação diversificada do ponto de vista cultural, do ponto de vista de animação, do ponto de vista de divulgação da nossa terra, como sempre temos feito ao longo destes anos. Meu Presidente, acha que ainda este ano vamos ter alguma coisa? Oh, Pedro, como eu já lhe disse, tenho muita esperança. Esperança e fé, mas estou a ver que nem a esperança nem a minha fé parece-me que me vai dizer que até ao verão, até ao fim do verão, não sei se a gente estará livre desta pandemia. E por isso mesmo não podemos fazer planos, mas vamos estar limitados, porque podemos chegar ao dia A e não termos... Eu gostava muito, como o Pedro sabe, já cá veio, trazer cá pelo aniversário da casa uma banda, ou um grupo, veio o grupo de cavaquinho, já cá veio a escola de música, eu sei lá, e nós, para os 70 anos da casa, podíamos fazer uma festa digna, mas infelizmente, e com muita mágoa minha, o ano de 2020 foi o que foi, e infelizmente correu mal em todos os sentidos, e agora 2021 também, não sei as previsões, como é que vão ser, podemos ir alinhando determinadas coisas, mas sempre que naquela coisa que chegamos àquele dia e não podemos fazer. Isso é que é uma pena. Não, Presidente, e temos aqui uma situação que são as dificuldades que as coletividades estão a passar. Nós, graças a Deus, e o seu trabalho ao longo dos anos, destes 20 anos, tem sido de uma estabilidade financeira irrepreensível. Não mendigamos, mas também não dizemos que somos ricos. Mas todas estas dificuldades que se estão a passar, das coletividades, do mundo associativo, os impostos que se fazem sentir também pela via, e temos falado muito nisso, que é
ainda hoje à hora do almoço falávamos, que era, nós falamos todos os dias, não é? Que é a fatura da luz e a fatura da água, não estamos lá, não temos atividades, mas temos que as pagar. Sim, sim, pois foi aquilo que a preço do dor, não é? É engraçador, é engraçado que a Casa do Conselho de Gouveia consegue pagar mais fatura de água e de luz do que eu em casa, que tomo banho todos os dias. Temos falado sobre isto, que é de Pedro, facto, porque as casas regionais são consideradas empresas, o que está mal. As casas regionais têm um não contribuinte de 500 são consideradas empresas, foi como disse a senhora da água e a da luz, e são consideradas empresas. Temos uma fatura da água e da luz bastante cara, porque não são os consumos, não é o consumo da água, é as taxas, porque a senhora da água disse-me, vocês juntem-se, é aquilo que devemos nós propor à nossa à CRL, que é a nossa, quem representa as casas regionais, algumas, e debatermos esse ponto e ir, através dela, da CRL, fazer uma exposição à Câmara para não pagarem as taxas, vamos lá, porque mesmo em água, 30 e tal euros, 42 euros por mês é muito dinheiro. Por mês, não, 2 em 2 meses. É muito dinheiro. Portanto, não, e é isso que nós temos essas falado. taxas deviam ser... É impressionante como é que é possível, de facto, e temos falado disso abertamente, que é pagarmos a mesma percentagem que as empresas pagam, quando nós somos organizações sem fins lucrativos, temos uma função social e uma função cultural perante a cidade de Lisboa e perante o país também. Pois. E as coletividades, nomeadamente falando em nós, que é as casas regionais, temos que pagar a mesma fatia que as empresas. Temos que pagar o mesmo custo de potência que pagam as empresas. Quando nós não temos praticamente receitas nenhumas, vivemos, no nosso caso da Casa do Conselho de Gouveia, vivemos, e graças a Deus que temos esse contributo e favorecimento mais que legítimo da Câmara Municipal de Gouveia, mas de facto temos falado abertamente sobre isto, que é de facto as casas regionais, e no nosso caso, não sei como é que se passará com as outras, mas é impressionante aquilo que se paga de uma fatura da água, de uma fatura da luz, e todas aquelas taxas de resíduos. Quer dizer, a Casa do Conselho de Gouveia neste momento não tem atividade e tem que pagar a taxa de resíduos conforme paga a senhora do primeiro andar, que vive lá todos os dias, que produz os resíduos todos os dias. E isto tem sido, de facto, não se tem falado, não há discussão sobre isto, e isto é muito importante. As casas e as coletividades estão a passar por um período muito difícil, sem atividade, sem receitas, têm que ter a porta fechada. Nós não temos, por exemplo, o serviço de cafetaria aberto, mas existem casas regionais que têm o seu bar, têm a sua receita de bar, e neste momento também não o podem fazê-lo. E, de facto, estranhamente, alguns dirigentes das coletividades não se insurgem contra isto, que é, de facto, o continuar a pagar, em tempos de pandemia, continuarmos a pagar taxas de resíduos, taxas de passagem de cabos, taxas disto, taxas daquilo, quando nós temos a porta fechada. E, de facto, espero que, de facto, esta conversa, que, mais uma vez, nós estamos a ter aqui os dois agora para um conjunto de pessoas que nos estão a ouvir, alguém que venha a lume, de facto, perante... Não, e só, Pedro, é como diz a senhora da EPAL, só juntando-se as casas todas. Portanto, juntando as casas todas, o que é a CRL, a nossa representante, é que tem que fazer uma exposição à Câmara sobre a água, e a EDP também, com certeza. Pelo menos a água, sim, porque é da Câmara Municipal de Lisboa. E ela disse, juntem-se todas e façam uma exposição, porque só uma, a Casa do Conselho de Gouveia, expôs a situação à senhora. A senhora disse só uma casa, a Câmara não vai, agora sendo todas, e quem é todas? É a nossa associação que nos representa, é que deve fazer uma exposição
para que essas taxas sejam superadas. Porque eu não sei, nós felizmente, e é isto que temos sempre a agradecer, além de haver um protocolo, não é? O apoio da Câmara Municipal de Gouveia. Agora, aquelas que não têm, não sei qual é o valor da renda, e que se vivem à conta da cota dos sócios, não é? A nossa cotização anual é de 2.000 e poucos euros. Por isso mesmo não dá para pagar duas rendas. E as outras casas regionais não sei como é que vivem. Portanto, é o que eu digo. Então, isto tem tendência a que, se isso não mudar, nós temos um deputado na Assembleia a ver se a gente fala com ele, se é do pluro dele. Temos dois, Sr. Presidente, meu Presidente, temos dois deputados, não é? Um de cada nação ou de outra coisa. O Santinho Pacheco é mais é capaz de entrar, o outro é da criminalidade, não é? Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. É. Eu acho que, de facto, por acaso foi um assunto que, quando eu estive à conversa com o Pedro Franco, foi um assunto que não veio muito à baila, mas teria sido bastante oportuno. O Pedro Franco, presidente da ACCL, onde nós também estamos inseridos, a Associação das Coletividades da Cidade de Lisboa. Podem fazer alguma coisa, não é? Mas é verdade, de facto, voltamos ao confinamento, voltamos à situação da porta fechada e vamos continuar a pagar faturas de água e de luz com taxas a 100%, com taxas de resíduos a 100%, quando nós não estamos lá, quando nós não conseguimos, mas temos que pagar e de facto, mesmo sem consumos, a verdade é que as faturas não baixam, as faturas continuam a ser elevadíssimas, porque tem que se pagar aquelas taxas. E, de facto, é um assunto que, de facto, espero, com esta nossa conversa, alguém que nos esteja a ouvir, eventualmente, leve este assunto a quem direito, porque as coletividades merecem. As coletividades têm um papel fundamental no desenvolvimento das suas terras, no caso das casas regionais, e têm um papel fundamental também do ponto de vista social e cultural, na divulgação das tradições, na divulgação da cultura local. Claro. Alguém que nos esteja a ouvir, leve este assunto a algum deputado que esteja a ouvir. Algum deputado, algum secretário de Estado, alguma coisa que seja interessante. Meu Presidente... que detem as mãos a isso e que facilitem até as rendas. Se têm apoio, as casas regionais que não podem pagar as rendas têm que fecharem. Não sei se pedem dinheiro aos sócios, senão, pá, não sei qual. Nós felizmente ainda vamos vivendo e esperamos que por mais alguns anos. Agora é difícil. Se isto continuar assim, sem atividade, sem nada, vai ser muito difícil. E as pessoas também entram, pá, sabe que, como o Pedro sabe, quem são os presidentes novos das casas regionais? É tudo pessoas já com uma certa idade, não é? Isto é o acarolice. É o acarolice que predomina na cabeça das pessoas, pá. Quando forem o Pedro sabe perfeitamente o mais novo quem é o nosso comendador, não é? O Luís. O Luís de Portugal, sim. O Luís de Portugal, comendador das casas regionais. Esse deve ser o presidente mais novo, mas é tudo já pessoas de idade, não é? A Anabela também é. Agora, a malta nova que queira e que pense, não sei, pá, há pessoas que têm as coisas metidas no coração, como é a da Casa da Albaiaja, que também é uma menina nova e também assumiu a presidência, que o pai já não pôde, e a Anabela, é isso. Agora, nós não vejo viabilidades de que para a próxima nós temos eleições daqui a um ano, não é? Foi 2021. Sim, no final deste ano acaba o nosso mandato. Sim. Pois, no fim do ano. Sim. E depois temos que pensar a António Mota tira uma fotocópia e continua a mesma. Não pode ser, pá. É isso é que a gente podíamos ter sócios que encarassem, mas isto é como digo, o regionalismo não é para a gente nova. O ser regionalista
é preciso a gente enfrentar as coisas. Para que é a casa do Conselho de Gouveia? Os novos que é que lá vão, que é que têm lá de usufruir, como a outra dizia, que é que cá tens para dar aos jovens? Aos jovens. Epá, é um orgulho, é um orgulho. Eu sei que isto tira-nos muitas horas de trabalho, a si, a mim e às pessoas da direção. Mas é a gente ter orgulho, enquanto pudermos, de termos em Lisboa uma representação do nosso concelho. Epá, nós temos feito a divulgação e o Pedro, a isso lhe devo bastante, porque a casa é bastante badalada, no bom sentido, nos órgãos sociais e isso, e pensarmos que trazemos cá grupos de cultura, trazemos os produtos, quando nos é possível, e é isso que este ano passado tivemos limitados, e este vamos estar limitados outra vez, mas sabermos que temos uma divulgação do nosso concelho. Agora, as pessoas novas que entenderem que para ser jornalista é preciso ter ordenado, pá, isso não é trabalhar em prol do bem comum. Presidente, vamos entrar aqui na reta final, estamos quase com uma horita de programa. O que é que ainda falta fazer como Presidente passados estes 20 anos? O que é que me falta fazer? Era comprar uma casa para a Casa do Conselho de Gouveia, para não pagarmos a renda. Não, epá, eu acho que com a vossa ajuda, que tenho uma equipe que me honra muito e que trabalha, e o que é que eu hei pedir mais para que a casa continue e que esteja de boa saúde está, felizmente, e termos pessoas jovens, atrair jovens, como nós já temos na direção a nossa Ana Seara, que vai ser também uma peça fundamental em que o Pedro está a integrar já dentro de certos assuntos, o que é uma mais-valia. E pena é que outras meninas ou meninos da idade dela não se aproximem. E agora para a nova lista, sim senhor, eu pode lá pôr o meu nome. E era esse desejo que eu tinha, porque eu pelo menos ainda me encontro com saúde para vos acompanhar e para estar à frente da casa. Às vezes é como digo, não posso dar mais porque não posso, não é? A boa vontade e tudo isso, a vossa colaboração e a casa faz 70 anos este ano e gostava que fizesse os 75, né? Que é para as bodas de diamante, mas eu tenho esperanças que sim, pá. Temos é que matar o bicho, porque o bicho é que está a estragar tudo. Porque nós podemos, se não tivermos este entrave, nós podemos fazer mais alguma coisa. A bem do Conselho e a bem e divulgarmos como temos divulgado. Pá. Fazemos as nossas atividades, fazemos os nossos piqueniques, os nossos magustos, a festa da Alameda, que é sempre um êxito, e tudo isso, pá. Eu estou em crer que, mas como digo, temos de ter paciência, porque o bicho não vai embora assim tão depressa. Não está fácil. Não está fácil. Uma última pergunta, digamos assim. Como é que sentimento teve ao ter aquele reconhecimento que é sempre bom, sempre grato, o reconhecimento que teve o ano passado ao receber a medalha de mérito municipal, instituído pela Câmara Municipal de Gouveia? Como é que sentimento foi? É o cumprir do dever, é o sentimento do dever cumprido? Não. Fiquei bastante, congratulei-me com essa distinção,
porque acho que o staff da Câmara, com certeza, achou por bem graciar-me com essa distinção. O que eu partilhei com os órgãos sociais da Casa do Conselho de Gouveia e com a minha família, e tudo isto foi um orgulho para mim em ver que fui reconhecido por todas estas passagens, desde que peguei na casa até agora, e nunca levantei qualquer problema, nem choradinhas, nem choradeiras, como os antepassados faziam, e a Câmara Municipal de Gouveia, na qualidade de Sr. Presidente, saber que não tem lá nenhum rabo de palha, como aconteceu em tempos, e que a casa está a viver, embora às custas, continuo a dizer, se a Câmara não pagar as despesas fixas, a casa não pode sobreviver. E por isso mesmo achei que essa distinção que me foi atribuída ano passado, que com muito orgulho eu recebi, e que foi um reconhecimento de todo este ciclo de 2001 até agora. Porque já em 2003 o senhor Presidente Álvaro Amaro também atribuiu a medalha de mérito à casa. Aquilo vinha em meu nome, mas depois puseram lá o nome da casa, mas também foi bastante reconhecido, e eu também não fiquei, achei que o diploma que lá está em nome da casa, foi em nome da casa e de todos os órgãos sociais que contribuíram para isso a partir de 2001. Por isso, mais uma vez, eu fiquei reconhecido, e que acho que não foi o fechar de um ciclo. Aquilo foi mais uma força, porque a gente quando dá vivas a uma coisa é para continuar, não é assim? Portanto, aquilo não é incentivo, que eu não vou lá com coisas, toma lá para andar para a frente, não senhor. Foi um reconhecimento, sim senhor, deste ciclo que foi em 2019, não é? Não, 2020. Você recebeu a medalha o ano passado. Sim, o ano passado. Não, foi 2019, o ano passado não houve. O ano passado foi pandemia. Pois, 2019, tem razão. Foi 2019. E também, essa foi uma das coisas da Câmara, e também muito me sensibilizou esse reconhecimento que a esse mentor devo toda esta vamos lá, organização, para que me fizessem um reconhecimento também a nível de direção, e que me sensibilizou bastante. Portanto, o ano passado, 2019, foi um ano cheio de emoções. Há coisas que não correram muito bem, mas estas correram maravilhosamente bem, porque nada deixámos para trás. Agora, tivemos em 2018 também uma coisa que deu muita alegria à casa, que foi sermos campeões de futsal da cidade de Lisboa. Em 2019, um honroso terceiro lugar. Tudo isso são glórias para a Casa do Conselho de Gouveia e para o Conselho. Levámos os nossos jogadores um fim de semana, como em 2018, quando fomos campeões, levámos a Gouveia, onde demos lá uma estadia, e para reconhecimento, porque esses rapazes merecem o respeito do Presidente e toda a direção, e mais o diretor técnico de futebol, que é o Pedro Almeida, e esses rapazes reconhecem bem, e ficaram muito agradecidos. Agora, tudo isto são passagens que são marcantes, e para mim que, como Presidente, além de eu não poder atingir determinadas coisas, fico orgulhoso porque as faz desenvolver, e é isso que precisamos, é pessoas que, não é só o Presidente que estou pior que o outro,
só sirvo para presidente para assinar cheques. Eu não. Mas tem pessoas a trabalhar para as atividades. Nós, todos em conjunto, somos uma equipe que estamos preparados para trabalharmos em qualquer pelouro. Por isso mesmo, os agradecimentos, os meus agradecimentos em nome da direção e de todos os órgãos sociais, para que as coisas voltem à normalidade e que tenhamos vamos lá, uma esperança de que no fim do ano, lá estou eu a ir para os 70 anos da casa, não sejam fechados no escuro, pá, porque nós não queremos isso. Queremos que as coisas andem para a frente, mas, claro, quem é que adivinha que as coisas vão passar depressa? Temos que ter paciência, vamos dando passo a passo e termos esperança, pronto, é o que eu digo. Há uma coisa que sabemos à partida, é que teremos Joaquim Cabral por mais 20 ou 30 anos à frente da casa, isso é que é... Então, olha, eu hei de viver até aos 140, está a ver? Já a de Vila Nova fez 112. Eu espero também lá chegarem. Oxalá que chegue até lá. Presidente, só... Com o meu espírito, ó Pedro, com o meu espírito, e sabe, você conhece-me bem, e a minha direção também, sabe que tudo que tiver ao meu alcance, a não ser que ninguém está livre. É pena, eu sei lá que não tem nada, nem precisa de nada. Você é daquela fornada rija, pá, nada pega, como diz o outro. Tenho costela da serra, comi batata com terra, e isto deve estar... É água de Espereira, faz diferença. Não, mas felizmente tenho tido saúde. Se faltar a saúde é que é pior. E eu sei perfeitamente que o meu amigo, eu costumo dizer, e às pessoas, que é o meu braço direito, mas também é a pessoa que está a trabalhar, não se pode dedicar à casa a tempo inteiro, uma maneira de dizer, como eu, que dia sim, dia não vou à casa. E o Pedro acompanha as coisas e, dentro das suas possibilidades, faz o que tem feito de melhor, não é? Tem feito um serviço exemplar e continua a estar a fazer. E ainda agora, esta mudança, que é como o meu amigo diz, e muito bem, entramos em 2021, vamos dar uma outra imagem a certos documentos da casa e facilitar as coisas, melhor informação aos nossos sócios e tudo isso, e eu aceito todas as sugestões que sejam a bem da casa e facilitarem, de certa forma, as coisas, não é? Presidente, para terminarmos, queria que deixasse uma mensagem ao seu critério, uma mensagem para quem nos está a ouvir, para entrarmos aqui na reta final. Pois, a mensagem que eu vou deixar a todos que nos estão a ouvir, e quem não nos está a ouvir, aos nossos sócios, muita saúde. A saúde é que é o principal. Saúde para todos, para quem nos está a ouvir, para os nossos sócios que não estão a ouvir, para saúde a toda a equipe da Câmara Municipal de Gouveia, e que tenham muita força e que tenham sempre em consideração a embaixada que têm em Lisboa. Quanto ao futuro, e dizermos que vamos passar o ano bem, não estamos a passar bem, mas uma palavra de esperança, continuo a dizer, que tenhamos um bocadinho de fé, para podermos alcançar melhores dias, para que todos possamos conviver e livres, e não andarmos de máscara, nem isso, porque enquanto a gente andar de máscara não vai a lado nenhum. Nós temos que ter o caminho livre, andarmos livre na rua, nas nossas atividades, e isso, porque enquanto tiver este problema, com muita pena minha, não podemos avançar com qualquer atividade.
continuação de um ano muito, muito bom, muito feliz, com saúde, que é o principal, que não haja, ainda hoje ouvi que no Conselho de Gouveia, as notícias do nosso amigo Paulo Prata, as notícias no Conselho de Gouveia não são das mais favoráveis, e isso tenho muita pena, e peço às pessoas que se cuidem, que respeitem as regras, e a malta jovem não respeita muito bem, mas pá, isto, cada um cuide de si, porque isto é assim, não podemos, como diz o outro, é uma fogueira, vai lá a mangueira do bombeiro e apaga, este não, este nem se vê. Por isso mesmo, muita esperança, muita compreensão nesta pandemia, porque isto não está fácil. Uma boa noite, e peço desculpa se alguma coisa saiu aí mais mal, mas a minha rapaziada, a rapaziada que sabe falar à moda de Gouveia, acho que compreenderam bem onde eu queria chegar. Presidente, muito obrigado. Teve muito bem, não se preocupe, foi ótimo. Isto é uma conversa de amigos, nada mais. Sim. É uma conversa de amigos como temos todos os dias, mas desta vez não foi ao telefone, foi partilhada por aqui. Nós tínhamos muita coisa a dizer na casa, pá. Claro. Sabe muito bem que eu tenho mágoas dentro de mim que não se podem deitar cá para fora assim. Então, voltaremos com certeza para uma próxima oportunidade. Muito bem. Muito obrigado, meu Presidente. Para aqueles que nos estão a seguir, a acompanhar, muito obrigado por nos acompanharem. A nossa querida casa, por amor à nossa terra, está sempre aberta a todos. Um bom ano para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite.